Incinerou o Landorus, qual a melhor Pokémon da história VGC? Incinerou. Landorus só foi campeão mundial uma vez, cara, e teve mais tempo de vida do que o Incineror. Incineror tem menos tempo e já foi 3 vezes campeão. Vai, vou começar, chat. Red Keko e Lunala contra Zacian e Shadow Rider? Não, Gastrodon e Rillaboom. Ó, reparem que, ao contrário da partida da semifinal, o Eduardo não começou com o core Hyper Offense dele, ele começou com o core mais controle. Isso mostra que ele tá com medo já do Atriqueron, tá ligado? É como eu falei antes da partida começar. Esse matchup é um duelo entre a Hyper Offense, ou seja, pressão ofensiva de imediato e controle de partida. Well, Regieleki's just going to get in on out of here and retreat in favor of the Incineroar. That's going to be able to throw a cheeky Intimidate down against that opposing Rillaboom and negate some of the offensive pressure it will be emitting, as well as allowing Guillermo the opportunity to use Fake Out in the following turn. Lunala's also going to play a little bit defensively, going for a Protect, doesn't want to get its Shadow Shield ability broken so early on. As Rillaboom goes for the knockoff, that would have dealt super effective damage and been so destructive to Lunala. Gastrodon following up the Icy Wind, revealing its disruptive speed control option. It's only going to catch the Incineroar, however, lower its speed by one stage. Eu só sei que o Guilherme, infelizmente, tá com uma pequena desvantagem aqui, porque o Redleck tá meio que inútil contra esses dois Pokémons. Mas eu compreendo porque ele trouxe o Redleck por causa do Core Hyper Offense do Eduardo, pra lidar com o Zacian e Shadow Rider. Zacian e Shadow Rider não aprecia muito o Redleck por causa do speed control natural, mais a combinação de Electroweb. Certo, hipnose turno 1, isso é muito bom pro Guilherme. O problema da equipe do Guilherme é isso, que ele é meio dependente desse hipnose da Lunala. Ou seja, todo turno é basicamente 60% de chance dele vencer ou perder, tá ligado? Só que daquele jeito, o Eduardo mostrou contra o Paul que ele tem uma boa road sleep, tá ligado? Contra o Paul ele conseguiu acordar no segundo turno de sleep. Vamos ver se a sorte vai brilhar pro Eduardo de novo nessa partida. A swing da Freeze não, só diminui speed. Eu só sei que o Pokémon da equipe do Eduardo, o Pokémon que tá carregando bonito, é esse Rillaboom. Esse Rillaboom deu trabalho pra tanta gente, cara. Parece que esse torneio o pessoal dormiu no Rillaboom. E o Eduardo tá ignorando o Incineroar. Eu diria que o Eduardo tá ignorando o Incineroar porque ele sabe que o Incineroar é muito importante pro Guilherme. E imagina que o Guilherme vai guardar esse Incineroar. Porque Incineroar caindo, Shadow Rider e Zacian fica muito perigoso, principalmente Shadow Rider. Só que o Guilherme tá fazendo umas reads muito boas. O Guilherme tá fazendo umas reads bem bonitas. Como o Incineroar foi mais devagar que o Gastro, ele levou a swing, cara. And now getting the Groudon onto the field in a much more comfortable position. The Rillaboom is asleep. There is a potential it can wake up this next turn, but it is in a position to potentially get a big Fire-type attack into that slot and try and remove it before there is any further threat from it. Aqui a gente pode ver o primeiro nocaute do jogo, se Hit Crash for no slot do Rillaboom e o Rillaboom não acordar ou trocar pra Incineroar. Incineroar's going to switch in for the Lunala. I think it's wise to get it out of there. It certainly was very threatened, and to throw another Intimidate down against this Rillaboom. Rather Protect. O Guilherme tá jogando muito defensivo, cara. As Rillaboom takes another turn of sleep. Once again, it's just going to be up to Gastrodon to give us action this turn, and it was. Entretanto, ele tá outplayando o Eduardo, mas ele tá jogando muito passivo. Eu acho que ele tá querendo stalear o Grass Terrain, mas tipo, ele gastou os 3 turnos de sleep do Rillaboom. O Rillaboom é obrigado a acordar nesse turno. Ele acorda nesse turno 100%. Entretanto, o Eduardo só trocou o Heart do Rillaboom. Gastro caiu fora. Eu trouxe Shadow Rider. Ok, não trouxe Zacian. Compreensivo. Zacian contra Sol é meio complicado mesmo. Como Esse Sword Dance parece assustador, mas não é porque o Shadow Rider tem o Wisp.
Entretanto, o Luisp erra. Se o Eduardo errar o Luisp, a partida talvez acabe. Esse Groudon tá numa situação ao ponto de poder sweepar, só que daquele jeito, tem o Luisp ainda. Entretanto, eu acho que queimar o Groudon é pior do que deixar ele dormindo. Na verdade depende da situação, tá ligado? Porque dar burn nele significa que você vai tancar hit. Mas ele ainda vai poder bater. Dar sleep nele significa que ele vai ficar inútil por algum tempo. Só que até ele ser botado pra dormir, ele vai quebrar alguma coisa, tá ligado? Sleep afeta Dynasty. O Luiz é mais forte no sol, confia. Ih, rapaz. Tá certo que dar o Luisp direto não é um bom play da parte do Eduardo, porque ele pode... que o Guilherme pode dar Protect e Throat Chop no Calyrex. Acredito eu que o Eduardo não vai arriscar o Luisp no turno 1. Eu acho que vai proteger apenas. Vamos ver. Não, ele arriscou de fato. Ok. Enfim, se o Shadow Rider cair, eu acho que o Eduardo tem uma grande chance de perder. Só que ele deu Rockfall. E foi no Thundurus, eu não sei se eu concordo. Eu achei esse play... Na verdade eu concordo sim, porque se Throat Chop for no... Não, eu concordo. Porque se Throat Chop for no Shadow Rider, ele vai nocautear o Shadow Rider anyway. Ok, eu concordo com esse play, esquece. Eu falei mesmo, foi um bom play. Foi o melhor play possível. Jogou bem. Jogou bem. Isso é muito bom pro Guilherme, porque ele se livrou da ameaça da Lunala agora. Jogou bem. Eu falei mesmo, foi um bom play. E Groudon tá queimado, mas ainda daquele jeito. Ele tá com mais 2 ataques em Dyna. E o Burn afeta o golpe, não afeta o stat. Então ele ainda vai bater forte. Porque, por exemplo, o Max Quake é 140 base power, né? Vai ser um Max Quake de 70 base power. Ainda é forte graças ao stab. O Hila tá sleep, ele tá sleep, mas ele tá no turno garantido de acordar, cara. Ele tá no sleep, mas tá no turno garantido de wake up. Ok, esse Nero caiu fora. Entrou o Red Leg. Meio arriscado, obviamente, por causa do Gastrodon. E, não, na verdade não é arriscado por causa do Gastrodon, é arriscado por causa do Thundurus, que esse Thundurus é Defiant. Max Rockfall, ok. Thundurus é a maior ameaça, mas ir seco no Thundurus eu não sei se é um bom play, porque é daquele jeito. O Eduardo obviamente vai proteger o Thundurus, é aquele que perdeu o Red Leg à toa. Eu não concordo com esse play. Ele precisava desse Red Leg. Mas ao mesmo tempo, o Thundurus cai pra Mr. da Lunala. E o Thundurus não consegue nocautear nenhum desses pokémons aqui. Então o que pode acontecer é a Lunala entrar, dar Mr. Beam no Thundurus junto com o Max Quake. Ou a Lunala pode dar Trick Room também. Só que eu não sei se compensa a Trick Room, porque a Trick Room é forte contra o Thundurus, mas é completamente irrelevante contra o Rillaboom. E a Trick Room é melhor que o Gastrodon, já que o Gastrodon ficou mais lerdo do jogo, da partida. Enfim, deu taunt. Ok, o Eduardo vai pro Gastrodon Wincon. Mas se vier Mr. Beam e Max Quake, ele perde essa partida, mas veio o Mungashi Beam. Então, provavelmente a gente vai ver... Quem que ele vai dar Dyna? Ele vai dar Dyna no Thundurus? Não, ele não pode dar Dyna no Thundurus, vai ser Dyna Rillaboom. Ele vai ser Dyna Rillaboom, porque dar Dyna no Thundurus ele não pode, porque Mr. Beam mata. Se ele dá Dyna no Thundurus, o Mr. Beam mata, mesmo através do Dyna. Porque isso aqui é Life Orb Thundurus, se não me engano. Eu só sei que eu fiquei surpreso com esse taunt, que esse Thundurus é Defiant ofensivo e tá com taunt. O Eduardo não tinha revelado isso até agora. Se eu não me engano, isso aqui é Defiant Thundurus. Eu lembro que ele usou ontem. Ele não tem... Ele usou Protect, certo? Ou ele não usou Protect? Ele usou Protect, não usou? O que ele não tem? Porque eu vi ele usando Max Airstream ontem.
Relabon é o quê? Eu acho que esse Relabon é Saltvest. Eu só sei que o Guilherme tem uma vantagem muito boa, cara. O Eduardo tem 3 turnos de Dyna ainda, só que tem controle de dano atrás com Intimidate. Tem a Shadow Shield da Lunara. Aliás, Shadow Shield da Lunara não tá intacta. Mas tem o Intimidate do Incineroar atrás e tem ainda o dano do Meteor Beam da Lunala. Enfim, aqui vai ser Dyna Relabon, certo? Ele não vai dar Dyna no Thundurus. Vai? Tá certo que ele pode dar Max Ice Ring Knockoff na Lunala, né? Então acho que vai ser Thundurus, de fato. É. Que ele vai dar Max Ice Ring Knockoff na Lunala. Porque é garantido que o Relabon vai acordar. Então eu acho que o Guilherme perdeu. A não ser que o Groudon tenha Stone Edge, que eu não creio que tenha. Vai dar Grass Glide primeiro? Por que não dá Max Ice Ring primeiro? Bom, vai matar de qualquer maneira, mas podia ter dado Knockoff. Eu acho que o Guilherme perdeu. E o Guilherme vai perder por causa daquele jeito, ele foi muito passivo. Ele foi muito passivo, cara. Isso aqui vai boostar o Defiant. O boost. Tipo, eu falei, cara, ele ficou alerteando contra o Relabon, ele podia ter nocauteado o Relabon há muito tempo. Na verdade não, né, que o Groudon dele não tem Hit Crash. O Groudon não tem Hit Crash. In regards to the speeds here, because if the Groudon can outspeed the Thundurus here, it's going to be able to knock it out before it is able to do so. É, Thundurus venceu o jogo. Mas sabe qual que foi o maior erro, de fato? O maior erro do Guilherme foi o turno do Mugashi Beam. Ele tinha que ter matado o Thundurus com o Meteor Beam. Só que ele deu o Mugashi Beam no Gastrodon. Esse foi o maior erro do Guilherme. O Guilherme perdeu essa partida. Guilherme só vence a partida se Fake Out der um crítico de geração 4 aqui no Thundurus. Porque eu acho que nem crítico 1.5 mata. E ele nem foi pro crítico. Não entendi, por que ele não tentou crítico? Eu não entendi porque ele não tentou crítico. Não entendi essa partida. Mas como eu falei, eu acho que nem crítico matava. A live tá lagando, não sei se é a minha internet ou se é a do Pokémon. E o Eduardo venceu a primeira partida. Enfim. Eu não acho que o Guilherme jogou mal, mas ele pecou na passividade dele. Ele podia ter sido mais agressivo contra o Relabon quando o Incineroar estava em campo. Ou... Será que é a internet minha? Deixa eu ver. É a live de lá? Ok, bom saber. Alguém confirma pra mim se é a live de lá ou se é a minha internet. O Beth falou que é a live de lá. Deu uma travada aqui, mas tá de boa. A minha opinião, o que aconteceu foi o seguinte. A passividade contra o Relabon custou, que várias vezes o Incineroar estava em campo contra o Relabon e ele não causou dano no Relabon. Isso custou pra caramba. E a segunda coisa que custou foi o turno do Mugashi Beam no Gastrodon. Ele tinha que ter dado o Meteor Beam Ele tinha que ter dado o Meteor Beam no Thundurus. Se ele desse o Meteor Beam do Thundurus e Max Quake no Gastrodon, ia forçar a situação de 2x3, só que ia ser 2 Pokémons passivos. O Incineroar ia ter menos 1 de ataque, o Relabon ia ter menos 1 de ataque com Intimidate e o Gastrodon não bate forte. O Guilherme jogou bem, mas ele fez 2 jogadas que custou pra caramba a partida dele. Ele jogou muito passivo, eu não gostei da maneira que ele jogou. Ele tinha que aproveitar que o Eduardo jogou na defensiva esse jogo todo, ao invés de ficar se defendendo, tá ligado? Porque a equipe do Eduardo é Hyper Offense, e ele não usou ele não foi agressivo, ele não usou o Core Shadow Ride Assassin. Ele jogou mais defensivo, mais controle. E o Guilherme não aproveitou isso, só ficou se defendendo também. Ok, Zard, chat. O momento eu não esperava. Legou.
E ele começou muito bem, isso aqui é um lead muito bom. Porque isso aqui é o Weakness Spot, esse Zard. Contanto que o Zard não leve crítico, isso aqui é um lead muito bom pro Guilherme. Porque eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Zard tanca o Lightning mais Behemoth. Por causa do Reflect. It's in a good position against the Zacian, but then you look on the other side of the field and there's that Thunderous there that really threatens it quite hard. But you do have as well the Grimmsnarl. E se parecer que eu tô tremendo é porque tá frio, tá, chat? Eu não tô ansioso, não, eu só tô com frio pra caramba. Ok, Thunderous, die na turno 1. Vamos saber a verdade, se o Zard tanca Lightning mais Behemoth ou não. Ou talvez o Eduardo só ia pra cima do Grizzly, pra jogar seguro, tá ligado? Porque Charizard não causa dano sem Weakness Spot ativado. O Guilherme vai saber o cálculo, né? Se ele tá usando essa equipe, ele sabe o quanto que tira. Tá devendo de emoção pra ver o Zard, exato. Sabe qual que é o pior dessa situação? É que o Thunderous é completamente imune a 2 dos 3 Speed Controls do Grizzly. Que você não pode dar todo wave nele, e se você usar Scary Face, você vai buscar o Defiant. Então o Grizzly só pode ter Trick pra lidar com o Thunderous. Ele deu Scary Face até tanto na Zacian. Que é um bom play, porque a Zacian tá menos 1 agora. Isso aqui foi muito dano. Foi um bom play, porém foi um play arriscado, porque se o Eduardo tivesse dado Max Lightning, teria matado o Charizard. Ok, Rip o Zacian. Pera, a Zacian tancou? Holy cow, ok, Rip Charizard. Não, o Rip Charizard não, foi no Grizzly. Mas mesmo assim, isso aqui foi muito bom pro Eduardo. Porque os dois vão perder um Pokémon. Só que a diferença é que sem paredes o Charizard não faz nada. E agora, se entrar Relabum, eu acho que o Eduardo vence a partida, não? Porque, tipo, a única coisa que pode entrar e ameaçar o Thunderous é só a Lunala. Groudon também? Não, Groudon não, porque o Groudon tem Rock Tomb. É, eu tô achando que o Eduardo vai vencer essa partida, hein? Tancou porque esse Zard é bulk, esse Zard tem pouco investimento no ataque. Ele é o Weakness Spot Charizard. Ele é feito pra tancar, não pra bater forte. E como eu já falei antes, Zacian é um Pokémon broken. Zacian tem bulk do caramba. É, ainda entrou Shadow Rider. É, eu acho que o Eduardo vai vencer. Eu não vejo o Eduardo perdendo. Aqui a gente vê a força desse core de Thunderous junto com Shadow Rider e Zacian. Eu explico agora durante a partida ou eu explico depois a história desse core? Acho que posso explicar agora, né? Não tem muita coisa acontecendo. Tipo, Shadow Rider e Zacian são dois dos Pokémons mais fortes do jogo, em questão de dano e velocidade. São basicamente os dois lendários restritos mais poderosos do jogo. E só que ambos perdem pra Incineroar, que é o melhor Pokémon do jogo. Por quê? Porque Shadow Rider é fraco contra Dark e seu principal maneira de causar dano é Ghost. E Zacian Crowned não aprecia fogo e não aprecia Intimidate. E o Thunderous consegue intimidar o Incineroar. O Incineroar não pode entrar em campo com o Thunderous vivo, porque Thunderous é Defiant. Se o Incineroar entrar em campo, ele tá buffando o Thunderous. E Thunderous buffado com Defiant e ainda com o Dyne ativado, basicamente destrói qualquer coisa que vem pela frente. Então, por isso que esse core é forte. E pra quem não sabe, golpe de Spread Damage, golpe que acerta os dois Pokémon em campo, fica mais fraco quando os dois Pokémon estão vivos. Ou seja, se Astral Barrage vai causar mais dano. Ou seja, talvez mate o Groudon. Se matar o Groudon, acabou a partida. Se esse Astral matar o Groudon, a partida acaba. Vamos ver se ele vai tancar ou não. Ah, não vai tancar, não. Não vai tancar. Tancou. Isso aí foi uma roll, então. Ok, Rock Tomb. Ok, a situação tá 2x1. Tá 2x2. Só que se o último for Relabum, acabou a partida. Se o último for Relabum, acaba. Ou se o Guilherme tiver trazido o Redleck, não, Lunala. Lunala é a única coisa que vence esse jogo. Mas veio o Relabum, então acabou. Entretanto, veio Incineroar.
O Eduardo revelou Taunt no Thundurus e Lightning Max Extreme. Se ele não tiver... Não, White Charge ainda vai matar esse Incineroar. White Charge é forte pra caramba. Eu acho que acabou a partida, porque aqui é literalmente Incineroar contra o mundo, que esse Groudon não faz nada. Incineroar é bom, mas calmou também. Eu acho que acabou essa partida. Ainda tem mais um turno de Wildfire, mas o Groudon tá morto basicamente. Só um milagre aqui pro Guilherme vencer. Eu não creio que esse Incineroar vai conseguir fazer 2x1. Well, Rillaboom going to go for the fake out into the opposing Incineroar. Thundurus files out with a wild charge. Not going to be able to get the KO, but of course Incineroar's not going to be able to move in this turn as Groudon goes for the Rock Tomb. Really não vai down fazer Thundurus isso aqui, and will be able to get the KO. It's just Rillaboom against Groudon and the Incineroar. Pro Incineroar vencer, esse Rillaboom vai ter que não ter Hygrox Power. E talvez ele não tenha de fato, certo? Eu não lembro. Ele revelou U-Turn, Grass Glide e Knockoff. Ah, pera aí. Não, ele revelou... Não, ele não tem Hygrox Power. Incineroar venceu. Não, Incineroar venceu, ele não tem Hygrox Power. Incineroar venceu. Incineroar venceu. A não ser que o Grass Glide dê crítico no Incineroar. Ele revelou Knockoff, Grass Glide, U-Turn e Fake Out. Ele tem que dar crítico. Pro Eduardo vencer, tem que dar crítico. Nevermind, o Eduardo foi pro Grass Glide. O Incineroar venceu. Ih, esse Incineroar é bom porque não se chama Greninja. Cadê os Greninjas fãs aí? Fala mal do Incineroar. Que entregada? Não foi entrega. O Guilherme jogou bem essa partida, não foi entrega. Eu não acho que o Eduardo jogou mal. Eu não acho que o Eduardo errou. Ele errou algum turno? Não, eu não acho que ele errou. Eu acho que fez o Eduardo vencer foi a roll no Groudon. Porque o Groudon tancou com 4 de HP. Eu tenho certeza que o de lá foi roll. Aqui de lá não foi garantido tancar. Aqui de lá deve ter sido roll. Roll, pra quem não sabe, é variação de dano, tá? Era fake out, incinerou e deitava o Groudon, não? Pela maneira que o Eduardo jogou, ele pelo visto não tem como tocar o Groudon com o Thundurus, tirando o Fly, então ele tinha que fazer esse play. Porque se o Eduardo tivesse Brick Break ou Super Power, ele teria usado. Brick Break não, porque Brick Break eu acho que é mais fraco que o White Charge, não é? White Charge é 120 vezes 1.5, que é 180. Brick Break é 75 vezes 2, que é 150. É, Brick Break é mais fraco. Fake Out incinerou e matava o Groudon. Mano, o Thundurus só deve ter Fly, cara, pra tocar o Groudon. Eu acho que o set do Thundurus do Eduardo é Fly, Protect, White Charge e Taunt. Ele não tinha outro play além de Fly. Na verdade, esse é o set mesmo, porque o Eduardo já mostrou esses 4 golpes. Então não foi misplay. O pessoal falou que foi misplay, não foi. Será que o Eduardo vai arriscar o Ward Charge no Charizard nesse turno? É 50-50, porque se ele dá o Wide Charge no Charizard e o Grizzle dá Reflect, ativa o Weakness Policy. Ok, pra dar o Zard. Do Reflect, ok. Grizzle talvez não caia, porque essa Zacian talvez não seja Max Attack. Não, caiu. Rip Grizzle, chat. Não será esquecido. Ok, o Eduardo jogou seguro, não quis arriscar.
more out of it. I didn't get any value out of it that last game because the Scary Face, it was gone after the Zacian kind of was knocked out. Now you've got the Reflect in play against these big physical attackers. Se ele matasse o Groudon com o Hila, 2 White Charge e matava o Incineroar. Oh, pois é, né? Tem esse lance aí, eu não pensei nisso. Se ele matasse o Groudon com o Grass Glide, 2 White Charge e matava o Incineroar. Então, de fato, o Eduardo talvez chocou a partida, de fato. Só que daquele jeito, a gente não sabe o que o Incineroar fez. Talvez o Incineroar tivesse batido no Thundurus. A gente não sabe o que o Incineroar fez no turno do Fake Out. Se o Incineroar mirou no Rillaboom, o Eduardo teria vencido matando o Groudon primeiro com o Grass Glide. Ele foi muito bom deixando o Groudon em pé, mas a gente não sabe o que o Incineroar ia fazer, cara. Tipo, é fácil falar agora, porque já aconteceu o resultado, mas a gente não sabe o que o Incineroar clicou. Esse é o problema. Groudon dando Dyna é melhor que o Charizard, não é? Porque se o Charizard der Dyna e levar crítico, ele perde. É tão arriscado dar Dyna com o Charizard. Tá certo que é daquele jeito, é arriscado dar Dyna com os dois, porque os dois Pokémon levam do crítico acabam a partida. A double up. If you're Guillermo, you want to get the G-Max Wildfire out on the field. Zacian is going to move first, going for that Behemoth Blade. Now, even though it's not necessarily super effective, só que eu acho que era muito óbvio que o Zard ia dar Dyna. Mas daquele jeito, se o Wide Charge, se o Light não matar o Charizard, eu acho que o Eduardo vai pra casa. E matou. Nossa, que péssimo play, cara. Meu amigo, velho. Ou você chega na final de um campeonato e arrisca uma jogada dessa, cara. Tipo, não é torcendo pro espanhol, mas tipo, que terrível jogada, cara. Na moralzinha. Esse play foi muito ruim, cara. Sacava o Zard e só batia, cara. I mean, the crowd is going wild here with 2 turns in, 2 KOs down for Guillermo and Eduardo. Ou na pior das hipóteses, dava Defiant pro Thundurus pra bater com o Backswalk Fall. Isso aí foi um péssimo play, cara. Terrível play. Terrível. From the Intimidate on that Incineroar, and the difference is this time around Eduardo has still got that Zacian on. Esse Charizard provavelmente tem book pra atacar Behemoth mais Lightning. Só que ele tinha levado o Max Ice Stream primeiro. Terrível play, cara. Era só ele trocar pro Incineroar. Eu achei meio meme essa final, cara. O Guilherme jogou muito mal essa terceira partida. Tá certo daquele jeito. Teve erros nos 3 games das duas partes, mas o maior erro foi esse, do meu ponto de vista. Dava pro Guilherme ter vencido a primeira partida e dava pra ele ter vencido essa terceira. Isso aí foi uma boa read, entretanto, mas aí já perdeu esse jogo. Esse herói não vai salvar das vezes seguidas. Principalmente que agora a gente tá numa situação de 3x2. E não tem o White Charge, então, White Fire, perdão. Pela bomba bastante ganhou esse jogo. Every turn going forward now. Unfortunately, the Calyrex Shadow Rider now hitting the field, which is going to be faster than both that Groudon. Eu acho que o problema do Guilherme foi tipo, ele ficou focado no fato que Charizard só é bom com o Dyna. Mas era só sacar o Charizard não ia vencer essa partida. O Groudon seria muito mais útil com o Dyna aqui. Principalmente que esse Groudon tem Leftovers, não tem? Não, o Leftovers Groudon é outro Groudon. Enfim, pro Eduardo perder... Não tem como ele perder. Mesmo que Precious Blade dizer crítico, não tem como ele perder, que esse Shadow Rider é 7, se não me engano. Semi do Eduardo foi muito melhor que a final. Eu não quero ser hater, mas de fato foi. A semifinal foi bem melhor. Mas daquele jeito, o Guilherme chocou a partida. O Guilherme acreditou demais no Charizard. Se ele não tivesse focado no Charizard, ele teria vencido.
Porque, tipo, mesmo que o Behemoth tivesse ido no Groudon, ia ser Behemoth mais Max Extreme, e Groudon tem muito mais bulk do que o Charizard. Behemoth neutro no Zard, Behemoth neutro no Groudon com Reflect de pé, seria menos dolorido do que Behemoth resistir no Charizard. Zard perdeu, Rip Zard, chat. Chat, pela primeira vez, Portugal tá sendo campeão mundial do VGC. E é o segundo título da Europa. A primeira vez que a Europa foi campeã em VGC foi em 2013 com a Itália. E agora é o segundo título mundial da Europa com Portugal.